a bênção de Jesus para o nosso próximo momento de estudo. Pedir para o irmão Wesley, sacerdote do lar dele, para ele poder fazer o nosso momento de oração, pedir a bênção de Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para na Tua presença, Senhor. Te agradecer, porque aqui estamos aprendendo, Senhor, as verdades que precisamos praticar na nossa vida, Senhor. Que essas mensagens, Senhor, venham entrar em nossos corações e que a gente não venha só entender, mas venhamos praticar e viver, Senhor. E assim, Senhor, toma frente, Senhor, e que cada mensagem, Senhor, seja colocada em nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado e até aqui, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido. Que o Senhor seja a nossa fonte de viver a cada dia. Nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos conseguiram perceber que nós estamos passando, desde ontem, por vários aspectos, vários momentos, várias partes que envolvem o lar cristão. Começamos com o lar cristão, ontem à noite. Vimos quais são os propósitos de Deus para os lares. Hoje de manhã, no primeiro momento, vimos qual é o propósito de Deus para os futuros lares, como se preparar. Agora nós vamos conversar com os pais. Com os pais. A influência dos pais na formação do caráter dos filhos. Antes de nós começarmos, nós vamos ver o nosso contexto, o contexto bíblico que nós vamos embasar o nosso estudo nessa segunda parte da manhã. Poderiam, por gentileza, abrir a Santa Bíblia no livro de 1 Samuel? É um relato muito conhecido nosso. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos pular alguns versos. Vamos concentrar em alguns versos para que nós possamos compreender o contexto, tá bom? 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, por gentileza. Diz assim: Ana, falando sobre Ana, mãe de Samuel, que era estéril. 1, verso 10. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. Está na minha versão. Você sabe o que é chorar sobejamente? Ela soluçava de chorar. Alto, né? Verso 11. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Esse foi o voto que ela fez em oração ao Senhor. Verso 21, por gentileza. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu novamente para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém, Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: Não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei, para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. Verso 24. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e um efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena. Queridos, aqui nós temos 2 informações. Que quando ela o desmamasse, ela o levaria para morar para sempre na casa do Senhor. E o verso 24 termina dizendo que a criança era pequena. Ela o desmamou, mas ainda era pequeno.
O ato de desmamar não é... Logo que eu li, quando eu li há muito tempo atrás esse verso pela primeira vez, eu entendia desmamar, tirar da mama mesmo, do mamar, no peito. Mas não quer dizer isso. O ato de desmamar o menino era o ato de que ele tivesse autonomia suficiente para, pelo menos, levar a comidinha à boca e tomar seu próprio baninho, cuidar do seu próprio corpinho. Isso era o desmamar. Entende? Independência da mãe. Não depender mais de que a mãe fizesse tudo por ele. Isso é o desmamar aqui. Por quê? Porque a Bíblia está nos afirmando que a criança era pequena. Criança era pequena. Muito bem. Então, por meio da história de Ana e Eli, é o que nós vamos estudar agora. Por meio da história destes dois, de Ana e Eli, nós vamos entender os princípios. Lembram que nós estamos estudando princípios? Os princípios que norteiam a formação do caráter dos filhos por meio da influência dos seus pais. Tudo que nós vamos ler é Ellen White. É espírito de profecia. Contudo, eu não escrevi página nem nada. Por quê? Porque tudo que nós vamos ler está baseado no capítulo 55 e 56 de Patriarcas e Profetas. Então, ali está a fonte. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos primeiramente ler a respeito de Ana. O que o Senhor Deus nos diz a respeito desta mulher? Lembrando, não esqueçamos, o tema do nosso estudo é a influência dos pais na formação do caráter dos filhos. Ana amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Dia após dia, observando suas faculdades que se expandiam e ouvindo seu balbuciar infantil, cingia-o, cercava-o, puxava-o, atraía-o, colocava-o mais estreitamente em suas afeições. Era seu único filho, uma dádiva especial do céu. Mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus e não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara, olha só, essa informação é importante para nós. Desde quando Ana, como mãe de um bebê, quando foi que ela começou a ensinar Samuel a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor? Aqui, ó, desde o primeiro despontar da inteligência do filho. Aí eu faço a pergunta: quando é o primeiro despontar da inteligência de uma criança? Eu queria compartilhar com vocês essa revista, um trecho dessa revista super interessante de outubro de 2010. O título que veio na capa é Como Pensam os Bebês. Tá bom? Então, como não dá para ler aqui, eu vou ampliar, tá bom? Então, olha só. O que está aqui, da super interessante, esse comentário, eu escrevi ali do lado. Diz o seguinte: estamos falando sobre o despontar da inteligência dos bebês, tudo bem? Falando dos bebês, eles têm noções de matemática, são prodígios da psicologia e conseguem diferenciar o bem do mal. Nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos. É isso que está. Você pode colocar no Google. Revista super interessante, outubro de 2010. Aí você já vai aparecer a capa desse bebezinho, você já pode acessar. Então, a matéria ela trata exatamente do que nós acabamos de ler aqui, ó, em Patriarcas e Profetas. O despontar da inteligência dos bebês. Então,
Os nossos filhos, Ana começou a ensinar sobre Deus para o pequeno Samuel quando ele ainda era recém-nascido. Você já prestou atenção? Aqui tem mães de bebês, ainda de crianças pequenas. Você já prestou atenção que quando os nossos filhos são bebezinhos, se eles estão com, por exemplo, uma mamadeira, algum brinquedo, alguma coisa na mão, ou então ele vê no outro bebê com alguma coisa que é dele, ele quer pegar de volta? Já prestou atenção? Então, os bebês, geralmente, eles demonstram, né, que eles estão entendendo que aquilo ali pertence a eles. E eles querem de volta. Uma outra coisa. Os bebês, aqui diz que eles são prodígios da psicologia. Eles conseguem perceber quem é o mais bonzinho e o mais restritivo entre os pais. Eles conseguem perceber. Se a mamãe é mais rígida e diz mais não, então o bebê ele apela para o pai, que parece se compadecer mais. Psicologia. Entende? Eles percebem os bebês e eles sabem o que é o bem e o mal. Sabe como a gente sabe que eles sabem? Porque às vezes, quem já viu criança botando o dedinho no nariz escondido e botando na boca? Quem já viu? Pois é, né? Então, se eles fazem escondido, é porque eles sabem que não é para fazer. Não é verdade? Então, eles têm essa noção do que é certo e do que é errado. Muito bem. Aí a revista diz que os nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos e o Senhor Deus disse isso há muito mais tempo do que a revista. Muito bem. Lembrando, eu não estou colocando a referência, porque nós estamos estudando com base em Patriarcas e Profetas, capítulo 55 e 56. Se os irmãos quiserem, podem ler posteriormente, tá bom? O capítulo na íntegra. Aqui nós só temos alguns trechos. Depois de separada de seu filho, Ana, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto de suas orações. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Eu não sei se aqui, presencialmente, existem pais com filhos que estão longe de Cristo. O nosso primogênito está. Mas o Senhor Deus, ele tem uma promessa para as mães. Desde que eu li isso nas Sagradas Escrituras, nunca mais eu duvidei de que Deus vai trazer meu filho de volta. Abram em Isaías 49, 25. Quando vocês virem uma mãe em angústia, chorando, porque o filho está longe dos caminhos do Senhor, dê a ela este verso. Se você é esta mãe, conforte o seu coração, porque Deus está prometendo que seu filho vai voltar. E Deus não falha, jamais. Isaías, eu falei Isaías, não foi? Isaías 49, 25. Alguém tem a versão King James aí? Você pode ler, Lourdes, por favor? 49, 25. Porém, assim diz o Senhor: os cativos do poderoso serão tomados, e a presa do terrível será libertada. Pois eu irei lutar contra aquele que lutar contra ti. Eu salvarei teus filhos. Amém. Então não tem como duvidar de Jesus quando ele fala, não é verdade? Esse é o conforto de um coração de mãe. Lourdes, você poderia ler o verso 24 também, por gentileza? Será a presa tomada do poderoso, ou que legalmente foi feito cativo e libertado? O Senhor faz essa pergunta. Será que ele tem poder para tirar o meu primogênito das garras do inimigo? Eu não duvido disso. Eu já duvidei. Já sofri por muitos anos. Mas hoje eu não sofro mais. Então acalme. Não sei quem vai assistir esse vídeo depois. Acalme o seu coração, mãezinha. Jesus vai devolver seu filho para os braços dele. Vai trazer o seu filho para os braços dele. Não tem como duvidar. Então Ana,
Ana lutava. Mesmo distante de Samuel, Ana não baixou a guarda. Cada dia ele era objeto das suas orações. E o que mais diz o texto inspirado? Cada fibra da pequena veste de Samuel era tecida com uma oração para que ele fosse o quê? 3 coisas: puro, nobre e verdadeiro. Mães, nós precisamos orar para que os nossos filhos e filhas sejam puros, nobres e verdadeiros. Tenham eles a idade que tiverem. Ana não pedia para o filho grandezas mundanas, nem dinheiro, nem um bom emprego, nem um carro do ano, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza que o céu dá valor. Qual é a grandeza que o céu dá valor? Que honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes, as ovelhas, por quem Cristo morreu. É isso que nós precisamos ensinar nossos filhos em casa. Abençoar os semelhantes. Honra a Deus. Que recompensa teve Ana. E que estímulo para a fidelidade de cada mãe é o exemplo de Ana. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. Às vezes a gente olha, meus irmãos, e a gente pensa, quantas e quantas mães não se sentem culpadas por coisas que fizeram ou que deixaram de fazer no passado e que trouxeram como consequência a apostasia ou o distanciamento de um filho. Essa sou eu que eu estou falando. Eu estou descrevendo a mim mesma. Entende? Por falta de luz. Por falta de luz. Mas o que é que Deus disse para mim? Cleuma, sou eu o único capaz de remir o tempo. É Deus quem pode remir o tempo. No nosso canal, no meu canal, no canal do meu ministério, Plano A Homeschooling, tem lá uma playlist que é Testemunhos. Se vocês quiserem conhecer meu primogênito falando, ele está lá. Ele deu o testemunho dele. O título é O Poder da Palavra dos Pais na Visão de um Filho. Eu demorei muito tempo para ter coragem dos meus erros, de permitir que os meus erros como mãe fossem expostos publicamente. Não obviamente por vergonha, né, por autopreservação, mas eu percebi que o que aconteceu com que eu e o meu esposo nós fizemos com o nosso filho, sem o entendimento, trouxe várias coisas como consequência para a vida do nosso menino. E também ele descreve o que ele sentia como filho, o que ele passou com o que o pai e a mãe falavam, o poder da palavra dos pais na vida dele. E hoje ele é psicólogo e tradutor também. Na verdade, ele é mais tradutor do que psicólogo. E ele deu ali aquele testemunho e eu perguntei a ele, você teria condições de compartilhar com as pessoas? Né? Ele disse, sim, mãe. Você vai ouvir um jovem de 28 anos, longe de Cristo, falando como se fosse amigo de Cristo. Você não vai perceber que ele está distante. Porque do jeito dele, ele ainda caminha, ainda resta um pouco de Deus nele. Mas ainda falta dar aquela volta de 180 graus, sabe? Ainda falta para ele. E ele sabe disso. Então, meus irmãos, é Deus o único capaz de remir o tempo. Assim que o pequeno tinha idade suficiente para ser separado de sua mãe, então não podia só deixar de mamar, ela cumpriu seu voto solene. Ela amava seu filho com toda a devoção do coração de uma mãe.
Dia após dia, seus afetos mais se entrelaçavam aos afetos do pequeno Samuel, enquanto ela observava suas faculdades em desenvolvimento e ouvia a tagarelice infantil. Ele era seu único filho, o presente especial do céu. Mas ela o havia recebido como um tesouro consagrado a Deus e não negaria ao doador do que era seu. A fé fortaleceu o coração da mãe e ela não se rendeu às alegações do afeto natural. Ela não se rendeu às alegações do afeto natural de uma mãe. Não, eu não posso me separar do meu filho. O que vai ser dele sem mim? Aqui é a meditação matinal, Vidas que Falam, página 137. Então, minhas irmãs, é privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência. E fazendo isto, trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer, olha só o poder da mãe. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando a mãe procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. Ou seja, se a mãe, em sua própria vida, não segue os princípios do reino de Cristo, não segue o assim diz o Senhor, como ela pode esperar inspirar santidade ou qualquer outra coisa na vida dos seus filhos em termos espirituais? Um vaso vazio não transborda. Uma mãe que não tem o temor do Senhor e que não vive os princípios no seu lar, não vai transbordar para os seus filhos e eles não terão o padrão divino a partir desta mãe. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir, dizer o não, os filhos, de que forma? Olha como está destacado aqui. Naturalmente. Por que naturalmente? Porque nós somos naturalmente atraídos pelo mal. O seu bebezinho, a bebezinha ali de colo, ela é naturalmente atraída para o mal. Esses somos nós. Nós somos assim. Cabe à mamãe, principalmente à mamãe. O papai entra com aquela força, aquela autoridade, o pulso, mas é a mamãe o principal peso. Se a mamãe falhar em seu dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Meditação matinal, recebereis poder. Não, refletindo a Cristo. Gostaria que toda mãe pudesse perceber quão grandes são seus deveres e responsabilidades. E quão grande será a recompensa da sua fidelidade, mãe. A influência diária da mãe sobre os filhos os prepara para a vida eterna ou a morte eterna. Ela exerce em sua casa um poder mais decisivo. Muita atenção. Ela exerce em sua casa um poder mais decisivo do que o ministro no púlpito, ou mesmo o rei no seu trono. Mãe. Pode bater. Então, aqui a meditação matinal refletindo a Cristo, página 187. Aqui nós vimos a dedicação de Ana pelo seu menino Samuel, antes de desmamá-lo. E ele era criança pequena. Alguns estudiosos, pesquisadores da Bíblia, dizem que ele tinha 3 anos, outros dizem que ele tinha 6, 7 anos. O fato é que ele já tinha condições de se alimentar com a própria mão e ele tinha também condições de fazer sua higiene, de se vestir sozinho, que são as habilidades básicas que uma criança precisa ter para ficar longe da mamãe.
E quais foram os resultados da dedicação de Ana? Em 1 Samuel 1:21 diz assim: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Crescia diante do Senhor. Olha o resultado, agora nós vamos ler sobre Samuel. O pequeno Samuel fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Samuel era amável, generoso, obediente e respeitoso. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. E quando ainda era criança, um éfode de linho foi posto sobre ele em sinal de sua consagração ao serviço do santuário. O éfode, queridos, aqui está a túnica, mas o éfode é esse tecido característico do sacerdote, esse estampadinho aqui. Então, esse era o éfode de linho que somente os sumos sacerdotes usavam. Desde pequeno, Samuel já usava. Seus esforços, os esforços de Samuel, eram aceitos porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou cooperador do Senhor do céu e da terra. Consegue entender se é ou não é o que toda mãe gostaria que seu filho fosse? Filho ou filha? É isso. Isso aqui foi o resultado da dedicação de Ana, queridos, em pouquíssimos anos. E quando foi que Ana começou esse trabalho? Desde o primeiro despontar da inteligência da criança. Nós lemos isso. Ou seja, mamães, não podemos desperdiçar um segundo que seja na formação do caráter dos nossos filhos. Agora, nós vamos ler o contrário de Ana, quando há negligência da missão sagrada de educar filhos para a eternidade. Em 1 Samuel 2,12 diz assim: os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o pastor. Perdão, eles não conheciam o Senhor. Ou seja, quem era Eli? Eli era o pastor da época. Qual é o resultado disso? Os filhos do pastor não conheciam a Deus. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos ler sobre Eli. Quem era Eli? Eli era sacerdote juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada, ele era olhado como um exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Mas embora ele tivesse sido designado para governar o povo, ele foi designado por Deus para tal, ele não governava a sua própria casa. Ele era um pai transigente. O que quer dizer transigente? Ah, tá fazendo birra? Tá bom, depois ele para, deixa, vamos fingir que nada tá acontecendo. E o menino lá, se jogando no chão, estribuchando ali, fazendo e acontecendo, gritando. Não, finge que não é... Ele vai parar, uma hora ele para. Era um pai transigente. Amando a paz e a comunidade, não exercia sua autoridade para corrigir o quê? Os maus hábitos dos filhos. Queridos, tão logo um mau hábito surja, com sabedoria e com discernimento, a mamãe e o papai precisam encerrar imediatamente para que aquele mau hábito não crie raiz. Por preceito e exemplo, Ellen White falando no Signs of the Times, por preceito e exemplo, ensine aos jovens a reverência a Deus e a sua palavra. Aqui não está falando mais de criança, mães. Está falando de meninos mais adultos, já jovens. Muitos de nossos jovens estão se tornando infiéis no coração
devido à falta de devoção dos seus pais. Queridos, os nossos filhos absorvem absolutamente tudo o que nós vivenciamos no lar. Todos os nossos trejeitos, tudo o que nós falamos. Se nós comentamos os erros dos irmãos à mesa ou no carro voltando do culto, eles escutam, e eu e meu esposo erramos tremendamente com isso. Comentamos a respeito de erros, coisas erradas sim, mas que aqui foram um péssimo testemunho para os nossos filhos. Péssimo. Em vez de considerar a educação de seus filhos, Eli, como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. O sacerdote juiz de Israel não foi deixado em trevas, ele não era ignorante quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Ele sabia, mas Eli recuou do dever. Porque este dever implicava o quê? Contrariar a vontade dos filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Sem pesar as terríveis consequências que se seguiram à sua conduta, Eli condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. A negligência de um pai ou de uma mãe com relação ao seu dever no lar para formar caracteres para a eternidade, se o pai e a mãe falharem, os filhos se desencaminharão. Não tem jeito. A serva do Senhor nos diz aqui: os ministros de Cristo devem ser exemplo para o rebanho. Quem não dirige sabiamente sua própria casa não está qualificado para guiar a igreja de Deus. É Deus falando. Se apenas se apenas um dos pais negligenciar o dever, qual vai ser o resultado? O resultado será visto no caráter dos filhos. Mas se os dois pais falharem, quão grande será a sua responsabilidade perante Deus? Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, não tinham a devida apreciação do caráter de Deus e nem da santidade de sua lei. É por isso que eu digo para as mães, quando elas me dizem assim, meu filho saiu da igreja, não é esse o problema do seu filho. Não é sair da igreja. Será que seu filho, algum dia, ele conheceu a Jesus? Ele amou a Cristo em algum momento? Ele aprendeu vendo do papai e da mamãe, ele aprendeu a amar a Jesus? Ou ele aprendeu do papai e a mamãe apenas ir à igreja no sábado, no domingo e na quarta-feira? Ir ao templo? Entende? Irmãos, pais, se nós não aprendermos a amarmos a Cristo supremamente, nós seremos incapazes de extravasar esse amor aos nossos filhos. Para Ofni e Finéias, o serviço a Deus era uma coisa corriqueira, era só mais um cargo, era só mais uma função. Desde a infância se haviam acostumado ao santuário e aos seus serviços. Desde a infância haviam se acostumado a ir à igreja todos os sábados, ao templo, e frequenta, e tem isso, e faz aquilo. Mas em vez de se tornarem mais reverentes, perderam toda a intuição da santidade e a significação do que é a santidade. O pai não lhes corrigira a falta de reverência para com sua autoridade. O pai não impediu o desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário. E quando eles chegaram a ser adultos, a maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos. Olha a linguagem que Ellen White usa aqui. Estes filhos adultos estavam cheios dos frutos mortíferos de duas coisas: ceticismo, que é falta de fé, e rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus.
Não há maior desgraça. Olha a palavra forte que Ellen White usa. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam seu próprio caminho. Tenham eles a idade que tiverem. Eu vou abrir aqui um parênteses, queridos. Nós moramos por muito tempo, enquanto estávamos em Belém, nossa cidade natal, perto dos meus pais. Nós morávamos numa casa, 5 casas depois era a casa dos meus pais. E o meu pai, gentil, egípcio, achava que dar um celular para os netos era coisa boa. Na época do mais velho, nós não tínhamos muito conhecimento da palavra. Luz. A gente tinha aquela sensação de que ainda não era o momento dele ter um celular, mas a gente também não teve força moral para dizer, e nem fundamentação para dizer, não, pai, não dê o celular para o nosso menino, o mais velho. Muito bem. E, portanto, o primeiro celular do mais velho foi com 10 anos de idade. Aí vem o mais novo. Meu mais novo hoje está com 20 anos. E aí, quando ele estava com 10 anos de idade, ele também ganhou um celular do avô. Só que nós já estávamos extremamente incomodados, o tempo havia passado, nós já tínhamos mais luz. Contudo, não tivemos argumentos suficientes para poder dizer não é o momento. Passa o 10, 11. Quando ele estava para fazer 12 anos, nós começamos a estudar os princípios da verdadeira educação. Quando ele estava com 12. Foi quando nós entendemos que ele não tinha que ter o celular. Nós explicamos, conversamos com ele. Nós mostramos os malefícios do aparelho celular. Primeiro, queridos, eu não sei quantos aí, quando estão vendo Reels ou então aqueles shorts do YouTube, quando começa, tum, 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 vai um emendando no outro. Quando vê, meia hora, 40 minutos. Esses vídeos curtos, tanto Reels quanto Shorts do YouTube, eles foram preparados para anuviar, amortecer o nosso córtex pré-frontal e tirar totalmente o nosso ânimo pela palavra de Deus. Totalmente o nosso interesse pelo que é santo, pelo que é sagrado. Quem é que vai ter prazer em ler um livro que não mexe? Tudo parado, preto e branco, enquanto ali os videozinhos estão lá. E a gente ri, e a gente chora, a gente se emociona, a gente se compadece. Um mix de emoções ali, sem contar o risco da pornografia. Então, conversamos com o mais novo e dissemos, a partir de agora você não vai mais ter celular. Se você precisar de alguma coisa, use o celular da mamãe ou o celular do papai para suas pesquisas, porque ele aprendeu a tocar violino praticamente sozinho. Então ele pesquisava muito no YouTube. Ele usava meu celular para isso. Ele entendeu, mas não aceitou. Mas aí entra, sabe o quê? A autoridade paterna. Porque quem é a autoridade não é a criança, somos nós. Quem tem o discernimento e quem vai ser cobrado não são eles, somos nós. O Marcos só foi ter novamente um celular com 18 anos, porque ele começou a trabalhar como tradutor e ele precisava conversar com as pessoas que contratavam ele. E aí o papai e a mamãe entraram. Agora você é responsável pelo que você vai contemplar aí, né? Então, não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam seu próprio caminho. Celular em idade imatura e inapropriada é um crime. Um pai e uma mãe permitirem que um adolescente que está sendo preparado para o céu tenha celular. A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. É exatamente isso que acontece. Uma família mal dirigida influencia milhares de outras pessoas. A história de Eli
é um exemplo terrível dos resultados da infidelidade dos pais. Por negligência do dever, seus filhos tornaram-se os filhos de Eli, olha as consequências de pais negligentes. Os filhos tornaram-se uma armadilha para os semelhantes e uma ofensa a Deus, perdendo não apenas a vida presente, mas também a vida futura. Seu exemplo maligno destruiu centenas, olhe só como dilatou a influência perniciosa do pai, o pai falhando. Destruiu o exemplo maligno desses filhos, destruiu centenas, e a influência dessas centenas corrompeu a moral de milhares. Porque é que nem aquela pedrinha que a gente joga, que aí vai formando no lago aquelas ondinhas, né, que vão se ampliando. É exatamente assim. Está ali o erro do pai, pluft, e da mãe. Aí contamina os filhos contaminam outros, os outros, e aí vai milhares e milhares e milhares. Isaías 54:16, meus irmãos, diz assim. Já ouviram esse verso com certeza? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Eu estou lendo na versão King James. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Você entende o significado desse verso? Os filhos, o significado é exatamente esse. Olha aí. Os filhos devem aprender a se relacionar com o Senhor. É isso que significa Isaías 54:13. Se eu e você, nós como pais, nós falharmos em ensinar nossos filhos a como eles se relacionarem com o Senhor, então nós falhamos na nossa missão de educar para Cristo. Eu queria compartilhar com os irmãos, eu só tenho homens. Então esse livro aqui, ó, Homens de Poder, eu li ele todinho. Ele é para homens. Gene Homberger, gosto muito desse escritor. Infelizmente a CPB não está mais publicando nem o livro dele. Mas eu recomendo. Homens de Poder, se você tem filhos homens, leiam esse livro. Educando Meninos, se você tem filhos homens, leia esse livro. O autor é o Dr. James Dobson. Ele é batista, psicólogo, doutor em psicologia. Ele também tem Educando Meninas, porque ele tem um casal de filhos, então ele escreveu tanto para... Então, foi neste livro que eu aprendi que os meninos são naturalmente surdos. Eles são. Os meninos são naturalmente surdos. E aí eu vivi isso na prática, porque eu tenho um tom de voz naturalmente alto. Então, às vezes eu estava na cozinha, quando o Mateus, o mais velho, era criança, 7, 8 anos. 6, 7, 8 anos. E aí eu, da cozinha, eu falava alguma coisa. Falava, meu filho, vem cá, fazer tal coisa, bem alto. E nada do Mateus me respondeu. Eu disse, não é possível que ele não está ouvindo, porque eu falo alto. E eu, falando mais alto ainda, quando eu ia ver, o menino estava lá. Ou ele estava na televisão, ou ele estava brincando, que ele sempre gostou de carrinho, ele tinha uma coleção de carrinhos e tudo mais. E concentrado e não sei o quê. E o Mateus, você não está me escutando quando eu falava bem perto? Aí ele olhava. Aí eu disse, a senhora me chamou, mamãe? Eu não ouvi a senhora. Aí um dia eu li um capítulo aqui, e que ele diz assim, ele é o James Dobson que fala, os meninos são naturalmente surdos. Então, quando você quiser chamar a atenção do seu filho, para você não ficar gritando e tirar a paz de todos no seu lar, chegue perto do seu filho, toque no ombro dele e fale com ele. E eu comecei a fazer isso. E funciona. E ele me atende. Eu não precisa... Aí o quê? Não precisa gritar. Né? Aqui também eu aprendi que a falta do carinho do pai, abraço, beijo do pai para com seu filho homem. Se a mãe ela sobressai, suprindo as necessidades
do filho na idade em que o filho precisa, em termos de formação da sua masculinidade, que ele precisa estar mais voltado para o pai do que para a mãe, se o pai falha nessa demonstração de carinho e de atividades próprias do ser homem, como brincar assim, empurra um empurrando o outro, aquelas coisas de homem, né, de menino, tudo mais, de pai e filho. Se o pai ele negligencia isso e ele se furta a essa sua função e missão, e a mãe se sobressai suprindo a ausência ou a falha do pai nesse aspecto, o homossexualismo pode se desenvolver exatamente nesse momento. E tem um capítulo que fala sobre o filho e a mãe, o filho e o pai, e fala sobre homossexualidade, como ela surge no menino. Importantíssimo. Este livro, O Poder da Palavra dos Pais, é da editora da CPAD, da Assembleia de Deus. Nunca mais eu encontrei esse livro. E foi com base nele que eu pedi que o Mateus fizesse o testemunho dele que está lá no canal. Este livro aqui, Vida Plena de Poder, casais, pais, responsáveis pelas suas famílias. Se você tiver oportunidade, leia este livro. Ele é fantástico. Ele não é mais publicado pela CPB, mas o Ministério Lembra-te, se não me engano, publicou este livro. Com outro nome, mas é o mesmo. Mães, se você puder ler Pais Guiados pelo Espírito, leia. Que livro fantástico. É da esposa do Jim Romberger, a Sally Romberger, que escreveu. Fantástico. E este último é o livro Menonita. Ele não é da nossa instituição. Ele é menonita. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Fundamental para toda mãe cristã. O livro ele é maravilhoso do início ao fim. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. Nós precisamos ler. Eu li estes livros todos enquanto o mais velho era adolescente e o mais novo era criança, porque são 8 anos de diferença dos 2 filhos. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa reflexão aos pais. Estamos passando por cada parte, cada segmento da família. Antes da família, namoro e noivado, pais, formação de filhos, educação de filhos vai ser hoje à noite. Agora à tarde, sexualidade. Amanhã, a família de Ló. E no devocional, temos um devocional para a família inteira, às 6 horas da manhã também, fazendo um resumão de tudo que nós estamos vendo aqui neste congresso. Que Deus nos ilumine, que o Senhor Deus nos ajude na nossa missão de educar para a eternidade, de realmente formar caracteres para o céu. Santo Pai, Senhor Deus Criador, o Senhor tem tanto para nós, Pai. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem nos admoestado, até mesmo nos repreendido, e louvamos o Teu nome por isso, Pai, porque senão estaríamos em trevas. Por favor, Senhor Deus, conduz-nos até o fim, Pai, para que os nossos pés, como família, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Gostaria de interceder humildemente, Pai, por todas as famílias que estão aqui. Se há filhos desviados, Senhor, dos Teus caminhos, olha por eles, Pai, e traze-os de volta. O Senhor prometeu em Isaías 49:25 que os traria, Pai. Estamos reivindicando essa promessa. Cumpre, por favor, meu Pai, antes que seja tarde. Se há algum filho, algum pai, alguma mãe, algum jovem, alguma jovem que esteja frio na fé, Pai, morno ou frio, Senhor, naquele momento em que esse jovem, essa pessoa se perdeu ou se desviou, Senhor, por favor, ajude com que o caminho seja encontrado. Ajude, Senhor, para que tenhamos todos uma fé inabalável. A fé de que o Senhor é o nosso comandante e não nos deixará faltar nada.
Falta tão pouco tempo, Pai. Por favor, que nenhum se perca do teu aprisco. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.